pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E como eu sempre falo, as páginas de luz são essas aqui, a Bíblia. E olha só que alegria, eu tô muito feliz porque são, aliás, os capítulos finais de Gênesis, né? Só falta o capítulo 49 e o capítulo 50. E eu tô muito alegre, tô muito feliz de já termos chegado até aqui, ao final do primeiro livro da Bíblia. Lembrando que eu faço vídeos de até 20 minutinhos, eu faço a leitura bíblica nesse tempo, porque eu acredito que é um tempo adequado, que você consegue tirar diante da sua rotina, com casa, trabalho, de repente família, que de 20 minutinhos em 20 minutinhos a gente vai prosseguindo, a gente vai caminhando. Então, foco no objetivo e vamos lá para a leitura. Lembrando que nos últimos vídeos, né, nós acompanhamos a história de José, José que foi levado para o Egito e agora a vida dele se transformou, mudou completamente. Ele se tornou governador do Egito, quer dizer, de escravo a governador. Olha só que virada, né? Que bênção de Deus. E ele é um homem sempre muito correto, muito direito, muito trabalhador, sempre caminhando ali nos passos de Deus. E agora ele finalmente, depois de reencontrar os irmãos e perdoar os irmãos, que fizeram com que ele fosse vendido como escravo, ele reencontrou o pai. Ele reencontrou o pai dele, né? E toda a família, então o pai, os irmãos, os filhos, todos eles foram morar no Egito sob a proteção de José, e porque ele administrava tudo ali, e lembrando que o país estava passando por uma grande fome, não tinha alimento, tinha só miséria, e eram tempos realmente bem difíceis, mas José como governador, então, recebeu, né, após o ok do faraó, após a liberação do faraó, toda a sua família lá, e agora nós vamos dar sequência no capítulo 49. Jacó abençoa seus filhos. Então Jacó, né, o pai de José e o pai dos 12, né? Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Então aqui ele já tá velhinho, né? Jacó já tá idoso e ele manda chamar os filhos para perto dele. E aí então ele fala para cada um, começando pelo Ruben. Ruben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Então aqui, Jacó, ele já tá velhinho e ele chama os filhos para profetizar sobre a vida de cada um e conceder as bênçãos de pai antes de falecer. E aí ele começa falando sobre Ruben. Ruben é um primogênito e aqui ele diz que era um primogênito forte, mas que perdeu a liderança como primogênito por ter tido relações com Bila, que era uma das concubinas do pai dele. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz, maldita seja sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, eu os dispersarei por todo o Israel. Então, aqui falando dos filhos Simeão e Levi, ele cita que eram filhos violentos e que então ele profetiza que os dois terão tribos que serão dispersas, que serão espalhadas. Judá. Seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão ele se agacha e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Olha só, aqui Jacó
ele profetiza a vinda de quem, gente? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De Jesus Cristo, Messias. Então, olha só, em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Jacó já fala sobre a vinda de Jesus, porque quando ele vai profetizar sobre a vida do seu filho Judá, ele coloca a liderança na tribo de Judá, e ele fala ali que o cetro não se apartará de Judá, da descendência de Judá. Ou seja, depois vem a linhagem de Davi, e de Davi vem a linhagem de Jesus Cristo, o Messias. Então, essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia. E ele fala até do jumentinho, gente, até do jumentinho, quando Jesus está chegando em Jerusalém com o jumentinho. Então, até isso tá aqui. Olha só que legal, que precioso isso. Então, ele colocou essa bênção de liderança sobre a tribo de Judá e ele compara Judá a um leão. Então, por isso que a gente fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Se você não sabia, então é porque aqui em Gênesis, Jacó compara Judá com um leão, certo? Ah, que legal. Continuando. Zebulon se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Então, aqui sobre Zebulon, ele coloca uma bênção para a vida costeira, para um comércio marítimo. Issacar é um jumento forte que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Aqui, falando de Issacar, ele diz que será uma tribo trabalhadora, mas que também corre o risco de ser explorada, né? De ter seus trabalhos aí, porque ele fala trabalhos forçados, então aqui diz que provavelmente acontecerá isso, que será uma tribo trabalhadora, mas que também eles serão explorados. Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Aqui em Dan, ele fala sobre justiça com astúcia, né? Porque como ele compara a uma serpente, a serpente ela é astuta. Porém, ele fala que também governará, né? Então ele fala que a tribo de Dan também governará, mas será uma tribo astuta e também envolvida com perigos, né? Porque aqui fala de víbora e tudo mais. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Aqui de Gade ele tá falando que Gade é uma tribo que, mesmo se for atacada, eles vencerão. Então eles podem sofrer ataques, mas será uma tribo vencedora. Mesmo quando for atacado, irá vencer. Azer se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Aqui na tribo de Azer ele fala que será próspera, uma tribo próspera e rica em alimentos, nesse setor de alimentos. Naftali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. Aqui sobre Naftali, ele fala que será uma tribo, então, uma tribo livre, né? Porque ele fala como uma gazela solta, então será uma tribo que viverá livre, uma tribo expressiva que viverá livremente. E aí ele fala de José, então, agora. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Então aqui, aparentemente a maior bênção é oferecida a José, né? E aí ele traz então uma bênção mais longa para José, trazendo proteção, abundância. Então aqui ele fala que será uma tribo que irá gerar frutos, como uma árvore frutífera, né? Então realmente muito abençoado. E aqui por último temos Benjamim, que é o mais novinho. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Então aqui ele fala que a tribo de Benjamim será uma tribo guerreira e poderosa, guerreira e poderosa. E essas são as 12 tribos de Israel. Foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos, deu a cada um deles a bênção que lhes era adequada. E agora então, a morte e o sepultamento de Jacó. Em seguida,
após as bênçãos, né? Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei aos meus antepassados. Sepultem-me com o meu pai e com o meu avô na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Maquipela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher, Sara. Ali também estão sepultados Isaac e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Então aqui ele fala que ele não quer ser sepultado no Egito, porque eles estão no Egito. Aqui ele pede que ele seja sepultado lá na caverna. Não sei se você vai se lembrar, né? Então, nas outras passagens a gente já falou sobre essa caverna e ele quer ser então colocado ali com os outros parentes dele. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu seu último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Então, aqui nós tivemos a despedida de Jacó. E vamos iniciar agora o último capítulo. Vamos para o capítulo 50 de Gênesis. Vem comigo, acompanha. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Então aqui ele está se despedindo, né, do pai dele, com muita tristeza. Em seguida deu ordens aos médicos que o serviam, para que embalsamassem o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou 40 dias habituais, então era um processo longo, né, que os egípcios faziam, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Então, durante 70 dias, eles lamentaram, então foi um longo luto. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve, leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai, depois voltarei sem demora. Então aqui ele pede para mandarem um recado para o faraó de que ele vai cumprir a promessa que ele fez para o pai dele, mas depois ele volta. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: vá e sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, rebanhos, gado, porém deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Então não é que só foram os irmãos, não, foi uma comitiva de pessoas importantes, de pessoas ali da casa do faraó, também da casa de José, os animais e tudo mais. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel Misraim, pois disseram: este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado, levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Maquipela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, como sepultura permanente. Então essa caverna ela foi comprada há muito tempo lá atrás e então José cumpriu a promessa que tinha feito ao pai dele. Agora vamos seguir. José tranquiliza seus irmãos. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Então eles foram e agora eles voltaram. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de Jacó ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Então, como os irmãos de José tinham feito muito mal para ele, na cabecinha deles eles ainda não tinham sido perdoados, que José estava tratando eles bem por causa do pai. Mas que depois que o pai partiu, eles ficaram com o medo de José se vingar. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade.
Por isso nós, servos do Deus de seu Pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Então aqui eles falam que o Pai deixou essa mensagem que eles fossem perdoados e eles próprios estão pedindo perdão, né? Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Já chegaram ali se curvando para José, né? Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal. Mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Então José, ele realmente perdoou os irmãos e ele fala aqui então para eles: não tenham medo de mim, tá tudo bem, eu vou continuar cuidando de vocês, tá tudo em ordem, tá tudo certo. Ele tranquiliza os irmãos dele. Então olha que bonito, olha que humildade. Ele não só perdoar, mas também querer cuidar. Porque muitas vezes a gente perdoa, mas não quer conviver mais, né? E aqui ele não. Ele perdoa, mas ele também quer cuidar, não só dos irmãos, como dos filhos, da família dos irmãos dele. E por fim, chegando já ao final, a morte de José. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Né? Então aqui ele fala, porque os irmãos dele, todo mundo foi para o Egito por conta dele. Mas aqui ele diz que Deus vai ajudar os irmãos e que Deus também ajudará eles a saírem do Egito, né? Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos, os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. E aqui nós finalizamos então Gênesis com esse pedido de José. Olha, quando vocês forem embora do Egito, levem os meus ossos com vocês, né? Para a terra que Deus prometeu. Então, praticamente ele faz o mesmo pedido que o pai dele tinha feito. E ele teve uma vida longa, viveu até 110 anos. Uma história muito linda de reviravolta, de profecia, de perdão. E nós vamos então refletir sobre as lições, né, desses 2 últimos capítulos, né? Aqui então a gente vê Jacó abençoando seus filhos e ele os abençoa de acordo com o que eles fizeram no passado também. Então a gente pode se basear na ideia de que escolhas têm consequências, né? Como Rúben, que perdeu a primogenitura. Então as escolhas que nós fazemos, elas trazem consequências. Também vemos aqui que cada pessoa tem o seu propósito único. Então eram 12 irmãos. E Jacó, ele traz ali um destino para cada um de forma diferente, né? Então, cada pessoa tem o seu propósito individual, certo? Famílias são imperfeitas, mas abençoadas. Então, aqui, durante todo o livro de Gênesis, nós podemos concluir que as famílias, elas não são perfeitas, mas que Deus abençoa mesmo assim, né? Sobre honrar os pais, que nós devemos honrar os nossos pais, sobre perdão, e sobre fé até o fim, né? Você vê que mesmo quando José já tá ali se despedindo da vida dele, ele ainda assim ele fala: Deus cuidará de vocês, Deus tirará vocês daqui. Então assim, mesmo ali no finzinho, aquela fé que permanece, né? Aquela fé que permanece até o fim, aquela confiança em Deus que permanece até o fim. E parabéns para você que chegou até aqui comigo, que acompanhou todo o livro de Gênesis, que você seja muito abençoado, que você volte inclusive a ler Gênesis outras vezes, que você comente sobre Gênesis para outras pessoas. Olha quantos personagens a gente conheceu no livro de Gênesis. Vimos a criação, Adão e Eva, vimos Noé, vimos Abraão, Isaac, Jacó, José, são realmente muitos personagens importantes. Vimos a profecia sobre a vinda de Jesus, olha que coisa abençoada. E o nosso próximo livro é Êxodo.
Nosso próximo livro é Êxodo. E eu espero você então pra gente continuar essa caminhada. Um beijo grande pra você e até mais.